Oi pessoal, tudo bem? Olha só, hoje nessa aula vamos falar de adubação. Eu vou falar de uma adubação feita com cinzas, tá? Cinzas de madeira queimada. Não pode ser aquela cinza que sai da churrasqueira, tá? Não pode ser, vou falar muito disso, não pode ser. Por quê? Porque aquela cinza da churrasqueira tem muito sal e gordura, e isso vai detonar as suas plantas, tá? Para que a gente usa a cinza, gente? A cinza, ela vai ser utilizada de duas maneiras. Uma, para a gente poder equilibrar o pH do solo. Então, se você não tem calcário para colocar ali na hora que você começa a montar o seu jardim no chão, você pode usar a cinza misturada, tá? E depois a gente vai usar ela também para trazer para a planta mais nutrientes, porque não são todas as adubações que têm os nutrientes que tem na cinza, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha no vídeo. Eu tenho esse cantinho aqui, ó, um cantinho que foi feito, faz muito frio aqui no sul, de vez em quando a gente faz umas fogueiras e tal, para ficar com a galera aqui perto. E essas cinzas que eu uso aqui, que eu tiro daqui, olha aqui, ó, deu um balde cheinho de cinzas. Isso aqui é riqueza de potássio, tá? A gente, por exemplo, isso aqui, ó, uma colherinha dessa daqui em cima do seu tomateiro ali naquela parte Por quê? Porque eles precisam de potássio, a cinza tem bastante potássio, tá? Muitas vezes a planta, quando ela tem falta de potássio, deficiência de potássio, ela começa a ficar amarelada. Então quando você vê que as suas plantinhas estão começando a ficar amareladas, você já fala, ó, isso daí deve ser potássio. Nós vamos fazer uma adubação com ela agora. Eu vou mostrar para vocês como choveu bastante. A última adubação que eu fiz nessa hortinha aqui já tem mais de 30 dias. Então quando tem muita chuva, a gente até antecipa, tá, a nossa adubação que a gente faz por cima, que é uma sobrecamada de adubação. Vou mostrar para vocês agora como é que vocês fazem essa adubação depois que a horta já está plantada, que as coisas já estão indo, que é uma adubação de manutenção que a gente chama, tá? Essa eu vou fazer específica com as cinzas, tá bom? Então bora ali. Ó, gente, claro que vocês não vai botar muito, mas é meio de olho, não tem uma receita assim quanto que você pode colocar, tá? Mas é importante você, ó, vai dando uma distribuída assim. Aqui tem tomate junto com morango, tá? Ó, vai pertinho assim mais da raiz, você coloca mais. Ó, aqui nesse a gente bota assim, vou botar um pouquinho aqui nesse pé de mamão. A gente também faz a mesma coisa, tá? Assim, cá. Ó, porque isso vai trazer muita vitamina, muito potássio, e além de que também ele ajuda a espantar alguns bichinhos também. Ó, essa parte aqui, gente, mesma coisa, ó. A gente vai colocando por cima assim. Tem até uns pedacinhos da última que foi feita, ó. Ó, agora vamos para esse aqui de cima. Esse bancada aqui é a mesma coisa. Tem uns tomateirinhos aqui. Vou colocar aqui. É importante a gente sempre deixar bem adubadinho, tá? E ó, vocês estão vendo que não é assim muita coisa que eu coloco, mas é importante a gente ir colocando assim, porque o que vai acontecer agora, quando chegar a final de tarde, que eu for fazer a rega, eu já tenho, ó, espalha bem, tá? Não tem uma fórmula. É importante você só pensar o seguinte: depois quando eu molhar, o solo vai absorver essa. Ó, vou botar aqui agora aqui embaixo. Quando o solo, na rega eu finalizo basicamente. Por quê? Porque na rega eu vou ter
ele bem... ele levando, né? A água levando isso pro solo. E aí isso vai fazer com que eu consiga concluir bem essa adubação. Tá? Vou pegar esse canteirinho aqui de baixo. A mesma coisa. Ó. Aqui, ó. Botando porque tem esse enraizamento e ele vai... E a minha ideia é fazer o quê? É deixar que essas raízes sintam bem essa adubação. E sempre que a gente... Ó, no vaso a mesma coisa, tá, gente? Bota lá no vaso lá, por cima, joga por cima assim, um pouquinho. Aqui também, ó. Ó, abre um pouquinho as folhas, assim, ó. 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 Faz assim nele. Porque depois, na hora que a gente for regar ele, ele vai começar a absorver. E vocês vão percebendo a diferença que dá, tá? Essas adubações. Ai, Jones, mas eu fiz uma adubação com rega essa semana de uma outra aula que eu assisti. Não tem problema, tá? Não tem problema. Pode fazer. Por quê, gente? Porque esse enraizamento, e se você for fazer em frutífera, se você for fazer essa adubação na frutífera, qualquer frutífera, você faz uma valinha na volta dela, abre um buraquinho e coloca ali. E deixa, depois rega, tá? É muito importante você fazer essa espalhada assim, que nem eu fiz agora. Quando você for regar, você vai ver que ela vai espalhar mais e tal na rega, e aí vai começar a descer. Quando que eu volto a fazer essa adubação? Daqui a 30 dias a gente já volta a fazer, tá? Claro, se você perceber que você teve muita chuva, que molhou muito, porque o que acontece é que a chuva, nesses canteiros que ficam na rua, ela leva um pouco desses nutrientes, então você tem que repor eles dessa maneira. Então, se você teve muita chuva, daqui a 15 dias você vem e faz mais uma adubação dessa, tá? A adubação ela só é demais quando você não tem quase período de chuva e você vai botando adubo toda semana, e aí você vai deixando ela com adubo demais, e isso também não é bom, tá? Mas é claro que é muito melhor que ela tenha um pouquinho mais de adubo do que ela não tenha nada de adubo, né? Porque daí ela não se desenvolve. Se ela tiver sol, água e uma boa adubação, você vai conseguir fazer coisas incríveis, tá? Porque nós estamos aqui no sul no inverno, e tá aí a prova disso. Olha só, ó, tem alface, tem coisa, vai sair berinjela aqui, tem tomatinho que já tá saindo ali, tem couve chinesa, tem um monte de coisa aí. Então isso é adubação, sol e tudo para ajudar a plantinha. Viu que legal? Ainda sobrou bastante. Isso aqui que sobrou metade do balde para usar em outras adubações. A gente guarda isso daqui, depois quando vier mais cinzas a mesma coisa, tá? Não pode ser usada essas cinzas que você tira da churrasqueira por conta do sal e da gordura. É importante fazer a cada 15 dias se você tiver muita chuva, ou uma vez por mês se você não tiver chuva, se tiver tudo normal, tá? Chuva normal, 2, 3 vezes por mês. Mas se tiver uma semana de chuva, na hora que passar essa semana de chuva, você já vai lá e faz uma readubação, porque o seu solo deve ter sido bem lavado, tá bom? Então isso você vai ajudar muito suas plantinhas com potássio, vai ajudar muito também a expulsar alguns bichinhos da horta por causa do cheiro. E, enfim, importante você adubar. E espero que vocês tenham gostado. Até as próximas aulas.